Abra sua Bíblia em Colossenses 3:23, por favor. É o tema do mês. Nós estamos falando nesse mês sobre o serviço ao Senhor, amém? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, amém? Feche seus olhos por um momento, por favor. Senhor Deus, nós, durante esse mês, ó Pai, nós fomos ministrados, ó Pai, por esta palavra, ó Pai. O nosso coração, Pai, se encheu de alegria, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, tem verdadeiramente revelado para nós o que é servir ao Senhor, ó Pai, verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que sonda todos os corações, ó Pai, possa sondar os nossos corações nesta noite, ó Pai. E que o Senhor possa revelar, ó Pai, a Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, nos conduzir, ó Pai, em espírito e em verdade na Tua palavra, meu Deus. Espírito Santo de Deus, eu me coloco na Tua dependência, ó Pai, para que o Senhor possa me usar nesta noite, ó Pai. Para que o Senhor possa falar com a Tua igreja, ó Pai. Para que o Senhor possa edificar a Tua igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que é o Senhor que convence, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, ó Pai, venha cair nesses corações, ó Pai, e gerar frutos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nesta noite, ó Pai. Espírito Santo, fica conosco, ó Pai. Aquilo que o Senhor deseja fazer nesta noite, ó Pai. Aqueles que o Senhor, ó Pai, desejou trazer aqui nesta noite, meu Deus, que o Senhor possa falar com eles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu sou apenas um vaso, Pai. Eu coloco-me na Tua disposição, meu Pai. E te agradeço e te louvo pelo que o Senhor já fez, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. O Senhor Deus é bom, né? Um abraço também para aqueles que estão nos assistindo online aí. Que você possa ser abençoado por esta palavra também, amém? O pessoal aí de Morato, o pessoal de Votorantim, se sintam abraçados. Irmãos, nós fomos ministrados durante o mês sobre o que é o serviço ao Senhor. E algumas pessoas foram tocadas durante as palavras, né? Algumas pessoas testemunharam de algo que Deus falou com elas em relação ao servir ao Senhor. E nesse texto de Colossenses ele vai dizer que nós temos que fazer tudo como se fosse ao Senhor, amém? Só que a pergunta é: nós fazemos tudo o que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos como ao Senhor? Como se fosse ao Senhor? Essa é uma pergunta interessante, porque durante a minha breve vida de convertido, né, nós temos servido na casa do Senhor e nós temos encontrado pessoas servindo ao Senhor, né? E muitas das vezes nós nos deparamos com alguns irmãos servindo ao Senhor, não porque ele está fazendo de forma errada, talvez porque ele esteja no ministério errado, ou talvez porque ele esteja fazendo aquilo que o Senhor não chamou para fazer, ou talvez porque ele veio aqui durante o mês e ouviu algumas palavras e ele colocou no coração dele, dizendo: poxa, eu preciso fazer algo para o Senhor, eu preciso servir ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui em Colossenses que tudo o que nós formos fazer, nós temos que fazer conforme o Senhor, para o Senhor. E na verdade subiu ao meu coração essa palavra desde o começo do mês, e me entristeceu muito quando eu olhei para o meu coração e eu pude enxergar que nem tudo que eu faço como ao Senhor, para o Senhor. E isso na verdade é uma realidade dentro da igreja, dentro da vida dos irmãos da igreja. Porque nem tudo que nós fazemos é como se fosse para o Senhor. Aí fora, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós trabalhamos, nós vivemos no nosso seio familiar ali, mas nós deixamos de fazer algumas coisas como se fosse ao Senhor. E nós pegamos e no final de semana, nas quartas-feiras, no nosso caso aqui, nos finais de semana, pegamos a Bíblia e viemos para a igreja e oramos ao Senhor.
e pedimos perdão e está tudo certo. Está tudo certo. Mas nós devemos aprender que tudo aquilo que nós vamos fazer ao Senhor, tudo aquilo que nós vamos fazer, se nós fizermos como se fosse ao Senhor, nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos no mundo natural, ela vai ter uma resposta no mundo espiritual. E isso é um fato. A salvação nós fazemos aqui no mundo natural, a proclamação da salvação, mas ela reverbera lá no mundo espiritual. Tudo que nós fazemos reverbera, ou seja, ela manifesta no mundo espiritual. Amém? Então, muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós nos colocamos nesse meio de aprender ao servir ao Senhor. Nós pedimos para que o Espírito Santo coloque em nós, mostrar para nós o nosso chamado, mostrar aquilo que nós podemos fazer ao Senhor de alguma forma, e nós vamos caminhando na nossa vida cristã. E na verdade às vezes nós confundimos algumas coisas, mediante a tantas informações que nós recebemos, mediante a uma série da nossa própria cultura, da nossa própria crença, da onde nós fomos criados, da onde nós viemos, e essas informações, ela vai se misturando com a palavra de Deus, e nós vamos tendo um conceito daquilo que é servir ao Senhor. O primeiro ponto que eu queria dizer para os irmãos é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio nessa terra não para fundar uma religião. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui para essa terra para fundar um reino, que é algo que nós entendemos. E muitas das vezes nós entendemos, nós olhamos para a igreja e nós vemos irmãos servindo ao Senhor dentro de uma religião. Se eu tivesse que dizer para você algo que é religião, religião seria, traduzindo para uma linguagem mais simplista, seria um conjunto de regras. É aquilo que nós fazemos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós fazemos uma série de coisas dentro do reino do Senhor, do qual o Senhor Jesus veio fundar o reino, só que isso não nos torna cristão. Isso não nos torna um verdadeiro cristão. O que nos torna um verdadeiro cristão é entender que, se nós nascemos de novo, essa que é a nossa carta, a nossa verdadeira missão como cristão, entender no nosso coração se nós nascemos de novo. Se você é alguém que nasceu de novo, você não tem nenhuma dificuldade de servir ao Senhor. Então nosso Senhor Jesus, Ele veio nessa terra não para fundar uma religião, não para fundar um conjunto de regras, algo como se fosse para nós seguirmos como regras. E muitas das vezes na nossa caminhada é o que nós fazemos, nós servimos ao Senhor, nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós começamos a caminhar dentro do reino, e aí nós começamos a seguir regras, as regras da CCPA. Vem no culto, canta 2 louvores, faz uma adoração, vem na vigília, vem no relógio, e aí nós entramos nesse ciclo vicioso, e nós entramos no módulo religioso e nem percebemos. Não é dessa forma que eu entendo que nós fazemos tudo o que nós fazemos ao Senhor. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele veio não fundar essa religião, mas Ele veio fundar um reino. Um reino que, na verdade, ele foi perdido lá atrás. Lá atrás, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e colocou no Jardim do Éden, para cultivar e para cuidar do Éden. Houve-se ali uma conversa, todos conhecem a história, e o homem perdeu o reino que Deus tinha estabelecido na terra, que era o Jardim do Éden. Então o homem que tinha comunhão com Deus, todas as coisas que o homem fazia era para Deus, todas as coisas. Imagine só, se você estiver num lugar onde tudo que você faz é para Deus. Imagina que maravilha, eu não ter que escolher, tudo que eu fizer é para Deus. Assim era o homem lá no Jardim do Éden, todas as coisas que ele fazia era para Deus, todas as decisões que ele tomava era para Deus. Só que Deus estabeleceu um princípio no Jardim do Éden: você não pode comer, tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o homem caiu, porque ele desobedeceu a Deus e perdeu o reino de Deus, que era o próprio Jardim do Éden. Hoje nós vivemos uma situação contrária do jardim.
muito contrária. E também é muito interessante. Lá no jardim nós podíamos fazer tudo, estávamos adorando a Deus. Só tinha uma ordem para o homem: não toque no fruto. Hoje, tudo que nós fazemos aí no mundo, tudo que nós fazemos, quando nós falamos mundo, é claro que quando eu me converti eu achava engraçado os cristãos falar que nós éramos do mundo, né? Todos nós somos do mundo, mas o mundo é o sistema pecaminoso que é aí fora. É o sistema pecaminoso que é aí fora. Então, quando tudo que nós fazemos aí no mundo desagrada a Deus, só há uma coisa que nós fazemos, aí inverteu a situação. Antes nós podíamos fazer tudo e não podíamos fazer uma coisa. Agora, no reino que foi perdido, se nós fizermos tudo que está aí fora, nós desagradamos a Deus. E somente uma coisa agrada a Deus, que é servir ao Senhor. Aceitar o Senhor Jesus e servir ao Senhor. Amém? Então esse reino, ele foi perdido pelo homem, lá no jardim do Éden. Só que quando o homem perdeu o reino, ele continuou servindo a Deus. Eles foram expulsos do reino de Deus, mas ele continuou servindo a Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles agradeceram porque o Senhor Deus havia abençoado eles com um filho homem. Então eu entendo que eles continuaram servindo a Deus, só que agora eles continuaram servindo a Deus em um mundo cheio de pecado, em um mundo que não pertencia mais, que não havia mais o domínio do Senhor. Eles começaram a servir ao Senhor em um mundo onde não havia somente a vontade do Senhor, mas agora havia duas vontades. Eu poderia dizer que haveriam três vontades também, né? A vontade de Deus, a vontade do inimigo que fez o homem pecar e a própria vontade do homem. Então o homem, ele passa a servir ao Senhor, ele passa a servir, a fazer as coisas para o Senhor nesse mundo pecaminoso. E é o mundo que nós vivemos até hoje. Nós servimos ao Senhor em um mundo que não pertence mais ao Senhor. Em uma terra que não pertence mais ao Senhor. Nessa terra de hoje, todas as coisas que nós vamos fazer, sempre vai haver duas vontades: a vontade do Senhor e a vontade do nosso inimigo sobre as nossas vidas. E a nossa vontade, que é a nossa carne, que nós vamos falar um pouco dela um pouco mais para frente. Amém? Então, nós estamos servindo ao Senhor nesse mundo qual o próprio homem, ele perdeu. Eu gostaria de abrir um texto, irmã, por favor, para nós em Efésios. Glória a Deus. Efésios 6, versos 5 a 8. Olha o que ele vai dizer em Efésios. Efésios 6, do 5 ao 8. Amém? Glória a Deus. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, como a Cristo, com respeito e temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes, e não apenas para agradá-lo, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como quem serve ao Senhor e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará pelo bem que praticar. Sejam escravos, seja escravo, seja livres. Amém? A Bíblia diz aqui que nós temos que servir ao Senhor como homens livres ou como escravos. Nós entendemos que essa palavra, escravo, ela é uma palavra bastante pesada, né? Porque nós entendemos que o escravo é aquele que sofre, o escravo é aquele que apanha, o escravo é aquele que faz as coisas obrigado, o escravo é aquele que faz as coisas mediante a um senhorio, a uma força imposta sobre ele. Mas quando você serve ao Senhor como uma pessoa livre, nada é imposto a você.
quando você serve ao Senhor como uma pessoa que entende que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te libertar, nada te impede de servir ao Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então nós somos livres no Senhor. Amém? E nós temos que entender que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que permanecer no Senhor, porque nós somos cristãos livres. Só que nós, entendendo essa liberdade, nós vamos servir ao Senhor nesse mundo pecaminoso, como eu falei. E muitas das vezes nós vamos servir ao Senhor, e como eu disse no meu breve tempo de conversão, muitas pessoas passaram por mim, eu passei por muitas pessoas, e eu vi muitas pessoas servindo ao Senhor com excelência, eu vi muitas pessoas servindo ao Senhor durante essa minha caminhada, mas infelizmente eu também vi muitas pessoas deixando de servir ao Senhor. Não somente deixando de servir ao Senhor, como também saindo dos caminhos do Senhor, ficando para trás. E essa pergunta ela sempre vem ao meu coração: por que que grandes homens de Deus, pessoas que servem ao Senhor, elas saem desse caminho de servir ao Senhor? Por quê? Por que que essas pessoas elas são tragadas pelo inimigo? Porque na verdade quando nós servimos ao Senhor, o primeiro que nós precisamos entender, como eu disse, tudo aquilo que nós fazemos no mundo natural, ele soa lá no mundo espiritual, ele reverbera, ele acontece lá no mundo espiritual. Nós precisamos entender que as nossas lutas, as nossas armas para servir ao Senhor, elas não são armas carnais, ela não é o nosso braço. E muitas das vezes pessoas conseguem servir ao Senhor usando a força do próprio braço, anos a fio. Isso ela entra ali naquele entendimento da religião. Eu servi no ministério, eu fiz a minha parte. Não tem aquela pessoa quando ela está no processo de ir para a academia, né? Vai lá na academia, faz todo o exercício, corre durante o dia, e aí ela posta lá, está pago. É a mesma coisa o cristão que serve ao Senhor com a força do braço. Ele vem aqui, faz o exercício cristão dele, serve ao Senhor, e no final ele coloca no coração dele, está pago, hoje eu já fiz a minha parte. Então muitas das vezes nós entendemos que tem pessoas que há anos a fio servem ao Senhor, mas chega num determinado tempo, essa pessoa ela começa a se cansar, essa pessoa ela começa a arrumar questões dentro da igreja, questões com os irmãos, e acaba deixando de servir ao Senhor. Nós começamos a apontar, é nesse momento que nós começamos a apontar: o louvor não está bom, o irmão do violão errou, amém? Né? Nós começamos a apontar que tudo está ruim, as coisas estão ruins dentro da igreja, e nós não temos mais tempo, outras coisas começam a tomar o nosso tempo, e nós vamos aos poucos deixando de servir ao Senhor. E quando nós, muitas das vezes, deixamos de servir ao Senhor, automaticamente nós começamos a abandonar o nosso primeiro amor, automaticamente nós vamos nos esfriando e também nos afastamos do Senhor. Amém? Que isso não seja assim nessa comunidade cristã, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós passamos a servir ao Senhor, nós entendemos tudo isso, mas quando nós começamos a servir ao Senhor, nós temos que entender que nós precisamos de armas, de algumas armas, para nós servirmos ao Senhor. Na verdade eu chamo de armas, na verdade são rudimentos básicos, são coisas básicas que nós temos que entender como um cristão na fé, porque se nós não usarmos essas armas ao nosso favor, certamente nós vamos cair. Cristãos têm caído, nós temos caído no serviço ao Senhor, porque nós não temos lutado com as armas que nós deveríamos estar lutando. Muitas das vezes as nossas armas, elas são armas carnais, são armas que nós usamos com a força do nosso braço. E muitas das vezes, nesse entendimento, nós queremos usar de psicologia barata dentro da igreja, às vezes para convencer o irmão, ou para convencer de uma palavra, ou para convencer o irmão de que aquilo que ele está fazendo não está correto.
Então nós temos que entender que nós precisamos de armas corretas para servir ao Senhor. E é como eu disse, o mundo espiritual, o mundo, na verdade, natural, ele está ligado ao mundo espiritual. Então, se eu estou servindo a um Deus, que João diz que Deus é Espírito, se eu estou servindo ao Senhor, na casa do Senhor, e eu tenho que entender que tudo o que está acontecendo é espiritual, nós cantamos louvores para atrair a presença do Espírito Santo, nós servimos ao Senhor para que a comunhão do Espírito Santo esteja no meio dos irmãos, nós lemos a palavra do Senhor para que a palavra do Senhor, o Espírito Santo possa convencer o meu e o seu coração. Então tudo está ligado ao mundo espiritual. Então nós temos que usar armas espirituais também. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós entendemos que tudo é muito simples, a oração ela é simples, o jejum ele é simples, a verdade ela é simples, a justiça ela é simples. Não é. Isso são armas que nós temos ao nosso favor para lutar no mundo espiritual e servir ao Senhor. Porque nós temos um inimigo que ele é espiritual e certamente ele vai me atacar e ele vai te atacar. Esse inimigo que é espiritual, ele atacou Adão e Eva lá no Jardim do Éden e derrubou o homem lá. O homem que tinha tudo, que fazia tudo que era para o Senhor. Imagine nós, que tudo que nós fazemos, se nós não tomarmos cuidado, nós não estamos agradando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então existe, meus irmãos, uma batalha para nós servirmos ao Senhor. Porque nesse mundo que nós servimos ao Senhor, tem um dono. E nós já sabemos que é o maligno. Poxa, Silvano, mas não é Deus o dono do mundo? Deus ele tem uma vontade sobre o mundo. E quando eu falo mundo é o sistema pecaminoso. Deus ele tem uma vontade. Mas tem uma outra vontade também. Amém? Vamos ler um texto que está em... Por favor, irmã, abre para nós. Em João, 1 João 5,19. Primeiro livro de João, capítulo 5, verso 19. Irmã, se você puder, irmã, por favor, coloca na versão ARA para nós. Almeida Revista e Atualizada, ARA, por favor. Olha só o que ele vai dizer, ó. Eu e você sabemos que nós somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Só esse texto, sua irmã, por favor. Só o 19, tá bom, obrigado. O mundo inteiro jaz no maligno. Aí essa palavra jaz, os irmãos já devem ter visto, ou já devem ter visto em filme, ou já foi no cemitério. Quando a pessoa lá morre e ela é enterrada, eles colocam uma frase na lápide dele lá, né? Aqui jaz fulano de tal, a data que nasceu e a data que morreu. Quem já viu? Quem já viu? Amém? Então é assim, aqui jaz fulano de tal. Por que eles colocam isso no cemitério? Porque essa palavra jaz, ela quer dizer de alguém que já morreu. De algo que está morto, de algo que está imóvel, que está deitado. É isso que significa essa palavra jaz. Aqui jaz o maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, no mundo só tem morte. Para mim e para você, no mundo só tem morte. Por isso que muitas das vezes as pessoas que estão no mundo estão vivendo uma falsa vida onde só tem morte. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então esse texto diz que se o mundo inteiro ele é morte, ele está morto, ele está imóvel, ele não tem vida, por que nós achamos que o mundo inteiro ele é de Deus? Todas as coisas pertencem a Deus. Mas o inimigo também tem a vontade dele no mundo. Amém? Olha só outro texto. É Lucas 4:6. Lucas
Olha só. Olha o que ele vai dizer em Lucas ali, ó. Disse-lhe o diabo, quando o diabo estava tentando Jesus. Jesus é o rei dos reis, amém? Nós sabemos que Jesus é o rei dos reis. E como você tenta um rei? Como alguém pode tentar um rei? Oferecendo para ele reinos. Não tem outra coisa que você consiga tentar um rei, a não ser se você oferecer para ele reinos. Olha só. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Como que o diabo pode oferecer todos os reinos? Tem uma versão que ele fala todos os reinos da terra. Como que ele pode oferecer algo que não é dele? Ele só oferece algo que é dele. Eu só posso oferecer algo para alguém que é meu. Então esse texto prova mais uma vez também que no mundo, no sistema aí fora, tudo que nós formos fazer desagrada ao Senhor. Pode ter certeza que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que você realmente faz é como se fosse ao Senhor? Pergunta aí no seu coração e responda no seu coração. Olhando para esses dois textos, tudo que você realmente faz é como se fosse ao Senhor? Muitos de nós não entendemos ainda essa questão espiritual. Muitos de nós não entendemos porque nós somos muito naturais, carnais. Nós entramos no nosso natural muito fácil. Porque quando nós olhamos o irmão que é espiritual, e falando em irmãos espiritual, eu tenho aprendido a olhar para esse lado espiritual, porque eu tenho andado com alguns homens que olham para esse mundo espiritual, né? Nós temos observado e caminhado com algumas pessoas que têm nos ensinado muito. Eu tenho aprendido muito acerca do mundo espiritual com alguns irmãos, acerca daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus quer fazer, da sensibilidade no Espírito Santo, da revelação da palavra no momento em que ela precisa ser revelada. Eu tenho aprendido muito com alguns irmãos, né? Nós temos servido ao Senhor ali em Morato, e nós temos, graças a Deus, a oportunidade de alguns irmãos estar ali, levando a palavra com ousadia, com intrepidez, com revelação do Espírito Santo. E aí eu olho e falo assim: poxa vida, como o Senhor Deus é bom comigo, como eu tenho aprendido com alguns irmãos. Pastor William é uma bênção, né? Tenho aprendido muito com aquele homem. Se você tem alguma dificuldade em alguma área, em servir ao Senhor, ou em alguma área na sua vida cristã, procure algum homem de Deus, procure caminhar com um homem de Deus, procure estar perto, procure estar junto, veja o que ele está fazendo, que você vai aprender muito, mas tem que ser com um homem de Deus, amém? Perceba que o homem de Deus, o Senhor, ele ensina muito através do homem de Deus. O Souza também tem ministrado ali algumas palavras, e tem sido muito bem. Eu tenho aprendido muito com este homem, né? É um pastor também, tenho muita reverência pela vida dele, glória a Deus. O irmão Luciano, que não está aqui no nosso meio, né? Eu estou citando esse nome porque são homens que eu tenho andado, que eu tenho aprendido a ter amizade, que eu tenho aprendido a confiar, que eu tenho visto que o Senhor Deus tem usado a vida desses homens no sobrenatural, dentro de um mundo pecaminoso, amém? Nós temos que entender isso. Então, meus amados, né, eu gostaria de trazer aqui muito assim rapidamente também, né, para a gente não prolongar muito, essas questões que são ao nosso favor, espiritualmente falando, que favorecem a minha vida e a sua vida como cristão. São armas poderosas no Senhor que nós podemos usar. Nós não podemos simplesmente ignorar que aquilo que nós fazemos aqui no mundo natural não vai ecoar no mundo espiritual. Nós não podemos ignorar as nossas orações. Nós não podemos ignorar as nossas petições ao Senhor. Nós não podemos ignorar que através da nossa palavra, o Senhor ele é poderoso para aniquilar as forças desse mal, para nós servirmos ao Senhor nessa terra. Nós não podemos ignorar essas coisas. E muitas das vezes nós temos ignorado, amém? Olha só, vamos ler um texto
é onde ele fala um pouco sobre as armas que nós temos para lutar no Senhor. O que eu vou dizer aqui sobre essas armas não é nada, não é uma lança flamejante que vai sair fogo da sua mão e você vai, né, jogar em alguém e vai explodir alguém, não é isso, né? Mas são rudimentos básicos na vida do cristão que nós já aprendemos, mas que nós não damos a devida importância naquilo que nós aprendemos. Nós realmente não damos, né? E também eu falo isso por mim, porque o Espírito Santo, ele me confrontou com essa palavra de servir ao Senhor. Porque muitas das vezes nós temos aprendido pela misericórdia do Senhor, quando nós vamos para Morato, e às vezes nós se empolgamos, poxa, nós vamos para Morato, e quem vai ministrar a palavra, né, vai ser o irmão Souza, vai ser uma benção, né, o irmão está aí, uma benção, e a gente fica empolgado, e a gente vai para lá, e a gente pega os nossos carros, e a gente parte, aí chega numa determinada parte do caminho, parece que alguma coisa não está legal, e o irmão fala assim, irmão, nós não oramos, nós deixamos de orar, e a gente ora, a gente pede perdão para o Senhor, por causa da nossa empolgação, e a gente ora, e pede a proteção do Senhor. A gente sabe também que a igreja está orando, pelo trabalho que nós estamos fazendo lá em Votorantim, pela vida dos irmãos de lá. Então, quando a gente ora, parece que o céu se abre, parece que há um refrigério na sua alma, um conforto no seu coração, aquele escudo do Senhor que Ele coloca na sua frente quando você ora, e aí você fica tranquilo, e aquela sensação maravilhosa que a gente sente, que a gente vai para lá, e vai servir ao Senhor, e vai voltar, ela é sensacional, porque todas as vezes que nós vamos servir ao Senhor, se você estiver servindo ao Senhor, como ao Senhor, fazendo como ao Senhor, e quando você terminar o seu trabalho, seja aqui no ministério, seja aqui na igreja, seja em Morato, em Votorantim, aonde você estiver, na sua casa, se você estiver fazendo algo ao Senhor, e não sentir que você foi revigorado no teu espírito, certamente está faltando algo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que se você der o seu corpo para ser queimado, olha só como é sério isso, se você der o seu corpo para ser queimado por muitos, se você não tiver amor, você pulou no fogo em vão. Não faça isso, não vamos pular no fogo, irmão, pelo amor de Deus, né? Mas se você der o seu corpo e não tiver amor, ainda que você der o seu corpo para ser queimado e não tiver amor, é em vão. Assim é na obra do Senhor. Quando você serve ao Senhor, quando você faz algo para o Senhor, se você faz com amor, você termina de fazer aquele trabalho, é uma bênção. Você fala, poxa vida, que bênção, que glória, as pessoas foram tocadas, as pessoas, né, elas foram ministradas pelo Espírito Santo. Isso que eu fiz foi algo que agradou ao Senhor, amém? E não é pecado se você subir esse sentimento no seu coração. O pecado é a soberba e a altivez de espírito subir no seu coração por causa dessas coisas. Amém? A Bíblia diz que a nossa boca não pode louvar a nós mesmos, mas as outras pessoas podem louvar, né? Falar que nós estamos servindo ao Senhor com excelência. Amém? Vamos caminhar aqui. Então ele vai dizer ali em Efésios 6 e verso 12. Glória a Deus. Efésios 6 e verso 12. Olha o que ele vai dizer, ó. Deixa eu colocar aqui. Você está na NVI, irmã? Deixa eu colocar na NVI aqui. Está na RA? Pode ser na NVI mesmo, por favor. Ele vai dizer assim, ó. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Esse é outro texto que mostra que a nossa luta não é contra as coisas naturais. E nós servimos ao Senhor lutando contra coisas naturais. É o que nós fazemos o tempo todo. Não, mas por que o irmão ele não colocou aquela cadeira ali? Não, mas por que o irmão ele não me cumprimentou? Tudo isso é coisa natural, meu irmão. Nós lutamos contra essas coisas, contra o comportamento dos irmãos, quando nós deveríamos ser o contrário.
Nós estamos aqui numa batalha espiritual para servir ao Senhor, mas a nossa batalha é contra um inimigo. A Bíblia diz que ele é dominador deste mundo. Mais uma parte de um texto que prova que aí fora o mundo ele é contra nós. Amém? E olha que interessante o que ele vai dizer em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 10, do verso 3 até o 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha o que esse texto está dizendo, meus amados. Que nós devemos lutar não com as armas naturais, mas com armas espirituais. A Bíblia diz, tem um texto, tem uma versão que ela fala assim, que as armas da nossa milícia. Milícia somos nós somos a milícia do Senhor, amém? Milícia é um exército, um pequeno exército. É um pequeno exército que se levanta num lugar. Aqui em Itupeva nós somos um pequeno exército, uma milícia do Senhor, que nós nos levantamos para lutar, mas não com armas naturais, mas com espirituais, amém? Então nós temos que entender que nós estamos travando essa guerra, e a nossa luta, apesar de nós entendermos que nós somos seres humanos, ela não vai ser natural. Você precisa entender isso. Olha só, vamos andar um pouco mais para frente aqui, no próprio livro de Efésios, Efésios 6. Voltamos para Efésios 6, irmã, por favor. A partir do verso 13, irmã. Efésios 6, a partir do verso 13. Olha o que ele vai dizer. Primeiro ele fala que nós não devemos lutar, que a nossa luta ela é espiritual. Depois ele fala assim, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. De quem que é a armadura, irmão? Diga de Deus. A armadura é de Deus. Quem já viu a armadura de Deus? Quem já viu um guerreiro com a armadura de Deus? A armadura de Deus. É Deus que te dá a armadura. Mas é uma armadura espiritual. É o Senhor que te dá, amém? Olha só. Vistam-se de toda a armadura, para que possam resistir o dia mau, permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Feito tudo. Tudo que você faz, em Colossenses 3:23, é como ao Senhor? Você resiste o dia mau fazendo tudo? Você permanece bem? Você resiste o dia mau? Ou termina o dia você está, como eu digo lá em casa, né? Só o farelo. Senhor, agora eu estou só o pó da rabiola. O culto não acabava hoje, meu Deus. Né? Como é que você se sente? A Bíblia diz que tem uma armadura que você usa ela, e depois que tudo que você faz, você resiste os ataques do maligno. Porque nós estamos no mundo que é dele. Nós estamos fazendo coisas que ele não agrada, ele não se agrada, o inimigo ele não se agrada das coisas que nós fazemos para o Senhor. Amém? Olha só. Aí ele fala assim, ó. Assim, depois que você faz tudo, assim mantenham-se firmes,
cingindo-se com o cinto da verdade. Essa palavra verdade, ela é muito difícil de lidar com ela. É muito mais fácil você levar sua vida falando a verdade. Você não vai se esforçar em momento algum quando você fala a verdade. Porque contra a verdade, quem que pode contra a verdade? Paulo vai dizer que é só a verdade. Não existe outra coisa que pode com a verdade. Somente a verdade. Agora, quando falta a verdade no meu coração, e essa é a primeira arma que você tem que lutar, essa é a primeira arma que você tem que entender, que quando falta verdade no seu coração, quando você está servindo ao Senhor, você usa de demagogia dentro da palavra do Senhor. Você acaba se tornando uma pessoa que inventa uma desculpa. Você é uma pessoa que inventa algo sobre o irmão para se proteger. Você é alguém que elogia alguém para ter algo de retorno. E você vai servindo o Senhor dessa forma. Falta verdade no seu coração. Porque, infelizmente, dentro da igreja, tem algumas pessoas que elas não lidam bem com a verdade. Elas não lidam bem com a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela confronta. A verdade, ela te tira daquilo que você pensa que você é. Em você tem uma verdade, mas se alguém fala uma verdade que realmente é verdade sobre você, você fica incomodado. E aí, muitas das vezes, por ouvir a verdade, você fica de mal com o irmão, você não cumprimenta o irmão. Tem gente que chega ao extremo até de sair da igreja. Ao invés de a Bíblia diz que quando você corrige um tolo, ele se volta contra você. Mas quando você corrige uma pessoa que é sábia, ela se torna mais sábia ainda, e de quebra ela se torna seu amigo. Uma pessoa que é sábia. Só que quando você confronta alguém com a verdade, essa pessoa ela chega até esse extremo de chegar a sair da igreja. Amém? Olha só, a Bíblia ela tem infinitos textos sobre a verdade. O próprio Jesus diz que Ele é a verdade. Mas olha só, olha o que vai dizer o texto. Salmos 119, 142, irmão, por favor. Essa é a primeira arma espiritual que nós temos que ter, a verdade. Nós temos que ter a verdade. E nós temos que entender o que é a verdade. Porque quando você não entende o que é verdade, você é enganado. Assim como o inimigo enganou a Eva lá. Ele contou uma verdade para ela. E a verdade do inimigo é: Deus falou isso para você? Não. A verdade é que se você comer do fruto, certamente você não morrerá. E ela acreditou. Então nós temos que conhecer a verdade, amém? Salmo 119, 42, ele diz assim, ó: a tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. Olha outro texto, 2 Coríntios 13, 8. Olha o que Paulo vai dizer para os coríntios em relação à verdade. A irmã tá bala hoje lá, viu, pastor? A irmã tá, né? A irmã tá bala lá. Vamos dar sequência aqui. Olha o que ele diz, ó: pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Então, meus irmãos, né? Há estudos aí fora, há quem diz que para você encobrir uma mentira, você tem que encontrar mais 7 mentiras para as pessoas começarem a acreditar naquela mentira. E tem gente que diz também que uma mentira dita muitas vezes acaba virando uma verdade. Mas nós temos que entender que com a verdade é só a verdade, amém? Então olha só, essa é uma arma espiritual que está dentro de nós,
Se não haver verdade em nós, nós não vamos conseguir servir ao Senhor. Esse é o princípio de tudo. Ah, pastor, mas eu não quero servir ao Senhor. Amém, glória a Deus, está tudo certo. Mas seja verdadeiro. Ah, não, pastor, porque... Não, eu. Seja verdadeiro, não tem problema nenhum. Não há nada que te impeça de você dizer essa verdade. Ah, eu não quero servir ao Senhor. Eu não quero servir a um ministério, eu não quero fazer algo para o Senhor. Eu só quero ouvir a palavra do Senhor e ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmão? Você já está salvo. Você já é alguém salvo. Mas nós entendemos que alguém como salvo, a consequência é o serviço ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, é só a verdade. A outra arma que ele vai dizer, está lá em Efésios 6, irmã. Volta para Efésios. Nós vamos trabalhar bastante aí, está em Efésios 6, está no verso 14. Assim mantenham-se cingidos firmes, com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Essa é uma outra palavra que eu gostaria de falar. A justiça. A justiça do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sol da justiça. Nós pregamos muito e gostamos de ouvir essa palavra, amor. Nós amamos ouvir essa palavra, porque Jesus te ama, porque você tem que amar os irmãos. Mas e a justiça, onde é que fica? Deus, ele é alguém que ele é justo, e a justiça dele, ela está em um nível que nós não podemos compreender. Você imagina se Deus mandasse chuva só para os justos? Vai chover só no terreno dos justos, dos injustos não vai. Você imagina se Deus pensasse assim? Mas Deus, ele manda a chuva para todos. Por que Deus faz isso? Por causa da justiça dele. É por causa da justiça dele. Amém? Olha só, Salmos 11:07, irmã, projeta para nós, por favor. Salmos 11:07. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Quer servir ao Senhor? Seja justo com aquilo que você está fazendo. Porque certamente nós veremos ao Senhor. Porque nós usamos de justiça aqui nessa terra. Às vezes nós nos deparamos com alguma situação onde nós somos injustos com alguns irmãos. Somos injustos aonde nós estamos servindo ao Senhor. Com as nossas ações, com as nossas atitudes. Deixamos verdadeiramente de fazer aquilo que nós estamos fazendo no serviço ao Senhor, como se fosse ao Senhor. E quando você não faz isso, você acaba sendo injusto com alguém. Você acaba cometendo alguma injustiça com alguém. E aí os irmãos olham para você e acabam desagradando da sua atitude de injustiça. E a Bíblia diz que nós devemos ser justos, porque o Senhor ama a justiça. E quem é justo, verá a face do Senhor, amém? Olha o que ele diz também sobre a justiça, em Salmo 103, e verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Nós estamos servindo ao Senhor por causa dessas pessoas aí, ó, dos oprimidos. Oprimidos por quem? Pelo dono desse mundo. Oprimidos pelo maligno. É por isso que nós fazemos justiça, que nós temos que agir com justiça. Porque a igreja, nós recebemos visitantes, nós recebemos pessoas que têm sido oprimidas por várias situações aí fora, pelo sistema pecaminoso. Só que muitas das vezes aquilo fica no coração das pessoas e aquilo vai se tornando algo
do dia a dia, algo angustiante, e a pessoa ela não sabe mais como lidar com isso. E graças a Deus ela procura um caminho. E o caminho é o reino do Senhor, é a igreja do Senhor nessa terra, que sou eu e você. E nós estamos aqui para fazer justiça, para agir com justiça em favor dessas pessoas. Amém? Olha o que ele diz sobre justiça também em Mateus 5, verso 6. Olha só. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Você é alguém satisfeito servindo ao Senhor? Nós temos que entender que justiça é algo espiritual. Se nós não olharmos dessa forma, nós não vamos fazer justiça servindo ao Senhor. Nós não vamos defender o oprimido servindo ao Senhor. Amém? Olha só. A primeira arma é a verdade. A segunda é a justiça. É o Senhor Deus que nos deu essa arma espiritual. Aí ele continua. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Fé. A fé, talvez para todos não tenha nenhum segredo, que é algo espiritual. Mas você usa a sua fé? A Bíblia diz ali que nós vamos usar a nossa fé como um escudo para apagar os dardos inflamados, ou as setas inflamadas do maligno. O que é seta inflamada do maligno? Alguém já parou para pensar ou não? Quem já viu o diabo jogando flecha nas pessoas aí fora? Quem já viu o inimigo jogando dardo em alguém? Ninguém nunca viu. Mas quem já passou por essa situação? Está em casa, fazendo algo. As mulheres estão lá na faxina, né? Vou usar as mulheres primeiro, tá? Depois uso os homens, né? Faxina não, né? Ordenando a casa. Amém? As mulheres estão lá ordenando a casa, lavando aquela loucinha, né? Com raiva do marido que sujou. De repente você começa a pensar em algo que não tem nada a ver. Começa a vir um monte de coisa ruim na sua cabeça. Principalmente se o marido te fez alguma coisa, né? Quando aquele miserável chegar, ele vai ver. Aí você começa a construir uma fortaleza do inimigo na sua mente, do nada. Estava tudo certo, você estava tranquilo ouvindo o seu louvor lá, na sua casa, fazendo as suas coisas. De repente você começa a ter pensamento que não vem de você. Ou de repente você começa a lembrar de pessoas que te fizeram mal, e você começa a desejar o mal para aquelas pessoas também. Do nada, estava tudo bem. Algumas pessoas podem dizer, mas é questão hormonal. Toma cuidado, mas pode ser espiritual também. Olha lá, ó. Dardos inflamados do maligno, setas do maligno. Então você quer dizer, então, Silvano, que eu sou endemoniado dentro de casa? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a Bíblia diz que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, bradando e buscando a quem possa tragar. E o inimigo, ele tem esse poder de influenciar pessoas, de fazer você lembrar daquele sentimento de amargura que está dentro de você. São setas do inimigo. E a Bíblia diz que nós temos que ter um escudo da fé para defender isso. É uma arma espiritual também. Amém? Então nós temos que estar atento com essa questão desta arma. A fé, ela é muito poderosa para nós. Aí ele continua. Use também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você é alguém que usa a palavra de Deus quando você está servindo ao Senhor? Você é alguém que leva a palavra de Deus quando está servindo ao Senhor? Ou quando você está servindo ao Senhor,
Você é alguém, aquele tipo de pessoa, né? Vamos usar o nosso aqui como exemplo. Hoje eu estou na escala para fazer o cafezinho, eu só faço o café. Irmão, eu já fiz o café, servi ao Senhor. Eu não tenho que levar a palavra de Deus, eu não tenho que fazer nada. Eu fiz a minha parte, eu fiz o café. Mas se o irmão chega chorando, desesperado, necessitando de uma palavra do Senhor, ou de um abraço, ou de um ouvido, ali naquele momento, o que você faz? Não, irmão, eu fiz o café. Você tem que falar com aquele irmão lá que é o diácono, é outra pessoa que faz essa parte aí. Eu não faço esse tipo de coisa. Minha escala hoje é o café. A minha escala hoje é o louvor. Eu só vou louvar o Senhor. Você tem que procurar outra pessoa. Você é alguém assim? Ou você é alguém que leva a palavra também? Todos nós estamos aqui servindo ao Senhor, e esse é um dos nossos objetivos. E a palavra do Senhor diz, nós já aprendemos aqui que na grande comissão do Senhor, esse é o nosso principal chamado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora imagine servindo ao Senhor, se você é alguém que não leva a palavra do Senhor. É como eu disse, né? Nós estamos servindo ao Senhor, mas nós estamos orando, nós estamos fazendo justiça, nós estamos agindo com verdade. No mundo espiritual isso está sendo visto, porque a palavra de Deus diz que há uma recompensa quando nós fazemos dessa forma. Fazer aquilo para o Senhor como ao Senhor, mas com o entendimento que nós estamos fazendo ao Senhor. É fácil fazer isso? Porque a Bíblia diz que é tudo. Ah, mas você fala porque você está falando aí em cima é fácil. Não estou falando que é fácil, é complicado. É simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Porque nós temos as nossas vontades, amém? Olha só. Outro ponto. Não, eu gostaria de ler um texto, irmã, que está aí em 1 Coríntios 1:21. 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Olha a sabedoria humana aí. Olha nós atrapalhando a palavra do Senhor aí, ó. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Pregação é o que eu estou fazendo aqui? Não sei, pastor. Mas não é só isso. Pregação é o que você faz também. A Bíblia diz que nós somos uma Bíblia a ser lida por outras pessoas. Nós somos cartas de Cristo andando aí nesse mundo pecaminoso. É o que a Bíblia diz. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso. Eu sou uma Bíblia. Mas quando o irmão aí fora, que não é convertido, que não tem esse entendimento, olha para você, ou quando você está servindo ao Senhor, na casa do Senhor, e vem uma visita aqui, ela olha para você, ela vê uma Bíblia? Ela vê a palavra do Senhor em você? Ela só vai ler se você agir com justiça, com verdade, e se você trazer algo de Deus, da palavra do Senhor para ela. Aí ela vai entender que realmente você é uma Bíblia, você é uma carta escrita de Cristo. Se você não fizer isso, ela vai olhar e vai falar assim: misericórdia, essa igreja aqui, o que está acontecendo com esses irmãos aqui? Eu já saí do outro ministério por causa disso, chego aqui e encontro os irmãos da mesma forma. Eu já testemunhei aqui em cima, né, em relação aos irmãos da igreja, quando a minha sogra veio a primeira vez aqui na igreja. Alguns irmãos lembram. Ela chegou em casa, eu perguntei para ela o que ela achou de ter vindo aqui. Eu fiquei impactado com o testemunho dela. Meu Deus do céu, ela ficou assim, ela ficou apaixonada pelos irmãos, por causa do amor, do serviço dos irmãos aqui na igreja. Ela foi muito bem recebida aqui. Então eu acho que esse é um papel que ele está se cumprindo no nosso meio. Tem irmãos que verdadeiramente servem ao Senhor. E eu quero crer que todos nós estamos caminhando e aprendendo a servir ao Senhor nesse ministério, amém? Não há exclusividade nossa da igreja CCPA. Tem muitos irmãos, a igreja do Senhor por aí fora, também tem muitos irmãos que verdadeiramente servem ao Senhor, amém? Olha só um outro texto, ó, Atos 6, verso 3 e 4.
Ele vai dizer assim, ó, irmãos, escolham entre... Eu falei certo, irmã? É Atos... Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e os encarreguem desta tarefa. Assim nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Tem mais 2 armas espiritual, que ela é básica na vida de um cristão, e que ela é o princípio de tudo. Uma é a oração. Uma delas é a oração. Nós aprendemos muito sobre oração aqui em cima, né? E algo que me marcou muito foi quando o pastor Arnaldo ele subiu aqui, e aí eu posso falar por mim, eu tenho como referência, né? Uma das referências dessa igreja, o pastor Arnaldo, como um grande homem de oração dessa casa, né? A eloquência na oração, a entrega na oração, e eu tenho ele como essa referência aqui dentro dessa casa. E ele subiu aqui certa vez ministrando palavras sobre oração. Nós aprendemos muito naquele dia. Ele ministrou e ele disse assim que se você não se cuidar, você não ora. E você tem que orar, nem que se você pegar você pela calça e se arrastar e levar você para onde você tem que orar, você tem que orar. Ele não falou com essas palavras, mas eu entendi dessa forma. Você tem que orar. Porque se você não quiser orar, meu irmão, você não vai orar. Se você quiser, se você falar, não, eu vou orar amanhã, e vacilar um pouquinho, você não ora. Não ora. Então eu pensei comigo, poxa, se o Arnaldo, ele tem essa dificuldade, e eu já tinha essa dificuldade, né? Eu imagino as pessoas aí fora, eu imagino a igreja enfrenta essa dificuldade. E aí quando nós olhamos para a igreja do Senhor, nós servimos uma igreja que ela tem, não sei, mais de 3 mil membros. Quando você ia nas reuniões de oração, você via que tinha poucas pessoas. E na nossa realidade também não é diferente. Nós temos reunião de orações e você vê que tem poucas pessoas nas reuniões de orações. Inclusive eu que estou faltoso nas reuniões de orações. Me perdoa, Deus, né? Mas você vê que há-se de ter um esforço para você orar. E a ferramenta espiritual, essa oração, ela é uma ferramenta principal que nós temos para servir ao Senhor. É por isso que tudo que nós vamos fazer antes, né, nós nos reunimos, nós oramos, nós fazemos algo para o Senhor, nós oramos, nós oramos antes. Por quê? Porque ela é uma ferramenta que nós usamos para falar diretamente com Deus. Ela é uma ferramenta espiritual poderosa, a oração. Se você não usa essa ferramenta, a oração, tudo que nós dissemos aqui, jamais você vai conseguir aplicar na sua vida. É difícil a gente orar. A Bíblia diz que a nossa carne é fraca, amém? Quem já ouviu esse texto, né? A carne é fraca, a nossa carne é fraca. Isso na verdade é uma desculpa que a gente usa, né? Nossa carne é fraca, mas logo em seguida ele vai dizer que o Espírito está pronto. É isso que ele está querendo dizer, que a carne é fraca, a carne não vai querer, mas o Espírito está pronto para orar. Então se você não se posicionar para orar, você não vai orar. E eu sempre fiz essa pergunta, né? Se a carne é fraca, por que ela vence a gente sempre? Se ela fosse fraca, ela deveria perder, né? Então a carne é forte, meus irmãos. A carne é forte, então a gente tem que tomar cuidado. Mas se o seu espírito estiver pronto, o seu espírito sempre vai vencer. Amém? Um outro tema que é uma ferramenta muito poderosa também é o jejum. Mas eu não trouxe nenhum texto sobre o jejum. Eu não quis falar sobre o jejum, né? Nós temos vários textos sobre o jejum na Bíblia, mas algo que me chama a atenção sobre o jejum na igreja do Senhor, primeiramente, o que é o jejum? Muitas pessoas confundem o que é o jejum. Também é outra arma espiritual, mas muitas pessoas confundem. E o jejum é algo simples, é se abster de alimento por um determinado período de tempo. Isso é o jejum. Aí tem irmãos que falam, irmão, eu estou jejuando Netflix, eu estou jejuando Coca-Cola, eu estou jejuando café, eu estou jejuando, né? Talvez você possa estar no máximo aí consagrando, mas jejuando não,
porque jejuar é se abster de alimento, por um determinado período de tempo. Amém? E a Bíblia diz que, quando você for ler sobre o jejum, não há um ensino propriamente dito sobre o jejum na Bíblia. Como você deve fazer, o que você deve fazer, da forma que é. A Bíblia diz que existem homens que jejuaram, né? O texto mais famoso que nós conhecemos da Bíblia é que essa caça de demônios só sai com jejum e oração. A maioria das pessoas que você pergunta sobre jejum, eles vão dizer isso para você. Porque a Bíblia ela já parte da ideia que eu e você jejuamos já. Você é um cristão? Você jejua. Não tem como ser um cristão e não jejuar. Se você é um cristão, a Bíblia já fala, porque a maioria dos textos da Bíblia, quando ela vai falar de jejum, ela fala assim, ó, quando estiver jejuando, quando for de jejuar, aí ela discorre o restante do texto. Ou seja, ela parte do pressuposto que você é um cristão que jejua. Aceitou Jesus, nasceu de novo, tem que jejuar. Quantas vezes, Silvano? Não sei. Quantas horas? Não sei. Você tem que negociar com o seu corpo e com o Espírito Santo aí. Amém? Também é uma arma poderosa. Olha só. Vamos concluir aqui com a oração, né? Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí o que eu acabei de falar. Nós devemos orar na nossa fraqueza, mesmo servindo ao Senhor. Poxa, hoje eu vou servir ao Senhor. Hoje eu tive que ministrar o louvor aqui. Eu falei para os irmãos, eu estava mais nervoso para ministrar o louvor do que para ministrar a palavra, né? Mas nós devemos orar. O Espírito Santo, ele entende a nossa oração. Muitas das vezes você quer orar, mas uma lágrima sua, o Espírito Santo já entende, já, porque a oração, às vezes ela está na sua mente, está no seu coração, e você não tem força para falar aquilo, mas o Espírito Santo, ele entende, e ele leva até Deus a nossa oração. Mas uma coisa é fato, nós devemos orar, né? Ali fala que nós não sabemos como, mas nós devemos orar. Abra a tua boca e ore, mesmo quando você estiver no serviço ao Senhor. Amém? Olha o que ele vai dizer aí, 1 Timóteo 2, e verso 1. Já estou encerrando. Amém? Diga glória a Deus, ainda bem que está acabando. Olha o que ele vai dizer, ó. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então nós estamos aqui para orar, para interceder, para que as nossas ações de graça sejam em favor de todas as pessoas que entram por essa porta, porque o nosso serviço ao Senhor certamente vai ter uma recompensa. O Senhor lá do céu, ele está olhando o seu serviço. A Bíblia diz que o nosso serviço ao Senhor, ele não é vão, ele vai ter uma recompensa. Nós precisamos crer nisso. Amém? Então nós temos que aprender a praticar a palavra do Senhor para servir ao Senhor. Isso que eu disse aqui não é novidade para ninguém, mas muitas vezes passa batido, passa despercebido na nossa frente, e a gente acaba não percebendo. Então eu gostaria de encerrar dizendo para os irmãos: aprendam a praticar a palavra do Senhor, assim como eu tenho aprendido. Assim como diz lá no livro de Tiago, deixa de ser ouvinte e passa a ser praticante da palavra do Senhor. E aí você não vai ter peso nenhum sobre a sua vida, servir ao Senhor e fazer tudo o que você for fazer como se fosse ao Senhor. Nada, nenhuma pessoa, ninguém vai te impedir de fazer aquilo que você está fazendo como se fosse ao Senhor. Mas aquela pessoa, não, eu estou fazendo como se fosse ao Senhor. No meu coração tem justiça, no meu coração tem verdade. Eu tenho a fé, eu oro por essa pessoa, eu creio na transformação dessa pessoa. É por isso que eu faço essas coisas. Não há peso nenhum. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor.
Feche seus olhos. Senhor Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que eu te agradeço, ó Pai, nesta noite, ó Pai, por esta palavra, meu Deus. Eu te agradeço, Espírito Santo, por chamar a nossa atenção, ó Pai, em coisas tão simples, em coisas tão básicas que nós deixamos de fazer, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos faz lembrar dessas coisas, meu Pai, que nós deixamos de fazer, ó Pai. E nós, muitas das vezes, servindo ao Senhor, nós deixamos de ser bênção, ó Pai, na sua igreja, para ser tropeço, ó Pai, na vida dos irmãos. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo coloque em nosso coração o praticar desta palavra, meu Pai. O praticar destas armas espirituais, que nós possamos vencer, ó Pai, em tudo aquilo que nós vamos fazer, meu Pai. Ou que nós fomos fazer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos dar forças, Pai, para servir ao Senhor, ó Pai, com excelência, para servir o Senhor, ó Pai, com virtude naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos convencer daquilo que nós não fazemos, ó Pai, que nós não servimos ao Senhor. Que a Tua graça, que a Tua bondade, Pai, que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui, ó Pai, nesta caminhada o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado direção, ó Pai, o Senhor tem nos guiado, ó Pai. E apesar de nós, as Tuas misericórdias, Pai, têm se renovado em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, ó Pai, por esta palavra, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, queridos. Eu, na verdade, só quero lembrar, os irmãos que nesta sexta-feira, às 16 horas, nós iniciamos o nosso clamar sem cessar, E eu gostaria muito que você participasse desse movimento, dessas 24 horas de oração e adoração, Nós temos sempre, o nosso turno é de 2 horas, então nós começamos às 4, depois vai às 6, às 8, às 10, à meia-noite, às 2 e por assim vai, Então assim, se você quer participar, mas você não deu seu nome, isso não impede você de estar aqui, tá bom? Então a igreja vai estar aberta na sexta-feira às 16 horas e não fechará, ficará aberta e vai ter sempre gente aqui orando. Então vai estar aberto para que você possa participar. Procure estar conosco, procure se envolver e participar conosco deste evento. Esse evento, na verdade, o Clamar Sem Cessar, ele vem antes do culto de Santa Ceia no sábado, Então, é para exatamente você estar se preparando espiritualmente, você estar se consagrando para sentar à mesa do Senhor no sábado e participar do corpo e do sangue do Senhor conosco aqui, amém? Então, procure também, junto disso, estar ali atento, eu sempre falo isso, esteja atento, dias que antecedem um culto de Santa Ceia são dias que o inimigo ele trabalha, astuto, ele é astuto, de uma forma astuta na nossa vida, para nos impedir, de alguma forma de nós virmos até aqui e participarmos, do corpo e do sangue do Senhor. Então esteja atento, muitos acabam passando por uma situação difícil em casa, falam, eu não vou na igreja. E é exatamente o que o inimigo quer, que você caia nesse erro e não venha até aqui. Então esteja atento a isso, amém? Lembrando também os irmãos da oferta de amor, que você possa trazer a sua oferta de amor no culto de Santa Ceia, isso tem sido bênção. Eu tenho me preocupado muito, eu tenho orado muito, porque eu tenho visto que muitas famílias têm precisado de ajuda nesses tempos, Nós sabemos que são tempos difíceis, a economia não está fácil, e eu tenho me preocupado muito com isso, Nós como igreja, nós temos essa responsabilidade de suprir as necessidades daqueles que precisam, Então é muito importante que você nos ajude também, de alguma forma, Às vezes para você parece pouco, mas para aquele que não tem é muito. Então às vezes separe ali alguma coisa que você tenha, traga, que vai contribuir certamente para que a gente possa montar ali uma cesta para abençoar, essas famílias que estão precisando, amém? Então sábado às 19 horas, nosso culto de Santa Ceia,
venha participar conosco, venha estar conosco para juntos cultuarmos o nosso Deus. E no domingo pela manhã, que é o dia 31, às 8h30, nós teremos a nossa reunião dos homens de honra, né? O encontro dos homens de honra, que é uma palavra, um encontro voltado só para homens, né? Então você está convidado para estar aqui conosco no domingo pela manhã, para partilharmos uma palavra. Eu creio, eu tenho orado, na verdade, para que Deus me dê a palavra certa, da forma certa, para tratar com esses homens da igreja, né? Então eu quero convidar e motivar você para estar aqui conosco, para que a gente possa junto aprender um pouquinho mais de como nós devemos ser, como maridos, né? Como pais, como filhos, como irmãos, né? Como cidadão, como funcionário, enfim, como homens de honra mesmo, né? No meio de uma sociedade onde nós vemos o quanto o homem ele tem se corrompido, né? De alguma forma